Viver de dividendos. Receber dinheiro todo mês sem precisar trabalhar. Acordar com depósitos na conta. Esse é o sonho que todo mundo quer realizar, não é mesmo? Mas será que é realmente tão simples quanto parece? Neste vídeo, vamos analisar esse tema de forma realista, sem romantização e sem promessas vazias. E se você ficar até o final, vai entender exatamente o que precisa fazer para transformar esse sonho em realidade. Então vamos lá. A internet está cheia de promessas sobre dividendos. Ganhe dinheiro dormindo, liberdade financeira em 5 anos, viva de renda passiva. Parece mágico, não é? Você começa a investir e em pouco tempo já está recebendo uma renda mensal que cobre todas as suas despesas. O problema é que essa narrativa esconde uma verdade incômoda. Para a maioria das pessoas, viver exclusivamente de dividendos demora muito mais tempo do que imaginam e exige muito mais capital acumulado do que gostariam de admitir. Então, se você está gostando desse conteúdo e quer mais vídeos assim, que vão direto ao ponto sem enrolação, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessa informação. Vamos colocar números reais na mesa para você entender a dimensão do desafio. Digamos que você queira receber R$ 5.000 por mês vivendo exclusivamente de dividendos. Parece um valor razoável, certo? Agora, vamos aos cálculos. Se os seus investimentos pagarem em média 1% ao mês de dividendos, o que já é bastante otimista, você precisaria ter R$ 500 mil investidos. R$ 500 mil. E se a rentabilidade dos dividendos for de 0,5% ao mês, que é algo mais próximo da realidade do mercado brasileiro, você precisaria de R$ 1 milhão aplicados. Agora pare e pense. Quanto tempo você levaria para acumular esse patrimônio se está começando hoje com aportes mensais de 500 ou R$ 1.000? A resposta pode ser desanimadora, mas é necessária. Estamos falando de décadas, não de meses ou poucos anos. E é exatamente por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho ou caem em armadilhas prometendo resultados rápidos. A verdade é simples: dividendos não fazem mágica sozinhos. Eles são apenas a consequência natural de um processo muito mais longo, que envolve acumular patrimônio com disciplina e consistência. Aqui está o que a maioria dos gurus de internet não te conta. Dividendos são o resultado, não o caminho. Eles aparecem naturalmente quando você constrói um patrimônio sólido ao longo dos anos. Pensar que você vai começar a investir hoje e já estar vivendo de renda no ano que vem é como plantar uma muda de árvore e esperar colher frutas na semana seguinte. Não funciona assim. O que realmente constrói riqueza no longo prazo são 3 pilares fundamentais: aportes consistentes, reinvestimento disciplinado e crescimento de capital. E é sobre isso que precisamos falar agora. Primeiro pilar: aportes consistentes. Não existe atalho aqui. Quanto mais você consegue investir regularmente, mais rápido seu patrimônio cresce. Mas a consistência é ainda mais importante que o valor inicial. Investir R$ 300 todo mês, durante 20 anos, gera resultados muito superiores a esperar acumular um valor grande para começar. Quem começa cedo sempre leva vantagem. Segundo pilar: reinvestimento disciplinado. Cada real que você recebe em dividendos precisa ser reinvestido imediatamente para comprar mais ativos. Isso cria o efeito bola de neve. Os dividendos compram mais ações, que geram mais dividendos, que compram ainda mais ações. Esse ciclo virtuoso é o que faz seu patrimônio explodir no longo prazo. Terceiro pilar: crescimento de capital. Aqui está algo que poucos entendem. O valor da sua carteira crescendo é muito mais importante que os pequenos valores de dividendos que você recebe no início.
Uma empresa que valoriza 15% ao ano, mas paga poucos dividendos, pode ser melhor investimento que uma que paga 6% em dividendos, mas não cresce. Porque valorização também é ganho, e no futuro gera dividendos ainda maiores. Pense no seguinte: você pode colher algumas frutas pequenas de uma árvore jovem e ficar satisfeito com isso. Ou pode ter paciência, continuar cuidando dessa árvore, plantando outras ao redor, até que daqui a alguns anos você tenha um pomar inteiro produzindo toneladas de frutas sem que você precise fazer esforço adicional. É exatamente assim que funciona com investimentos. Os dividendos de hoje podem parecer insignificantes, mas se você reinvestir tudo e continuar aportando, daqui a 10, 15, 20 anos, eles se tornam realmente relevantes. E aqui entra um dos maiores investidores brasileiros em dividendos, Luiz Barsi. Se você não conhece, Barsi é considerado o rei dos dividendos no Brasil. Ele realmente vive disso e construiu uma fortuna impressionante. Mas sabe o que ele sempre deixa claro? Isso levou décadas para acontecer. Barsi começou do zero, aportava todos os meses sem falhar, escolhia boas empresas e, o mais importante, reinvestia absolutamente tudo que recebia durante anos e anos. Ele mesmo afirma que ninguém vive de dividendos com uma carteira pequena. Você precisa plantar por muito tempo antes de poder colher. E a maior parte do patrimônio dele foi acumulada depois dos 50 anos de idade, quando os juros compostos realmente começaram a fazer a diferença. Então aqui vai uma provocação. Você está fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar quanto eu vou ganhar de dividendos esse mês, você deveria estar perguntando quanto eu ainda preciso investir para que esses dividendos façam diferença real na minha vida. Essa mudança de mentalidade é fundamental, porque no início da jornada, os dividendos são praticamente irrelevantes. O foco deve estar em acumular patrimônio, não em gastar os poucos reais que pingam na conta. E por falar em armadilhas, precisamos conversar sobre uma muito comum: a falsa segurança de focar exclusivamente em fundos imobiliários. Os FIs têm uma característica sedutora. Eles pagam rendimentos mensais, muitas vezes isentos de imposto de renda, e passam uma sensação de estabilidade. Por isso, muitos investidores iniciantes pensam: pronto, achei a solução. Só que a realidade é bem mais complexa que isso. Fundos imobiliários, assim como qualquer outro ativo, não são renda garantida. Eles podem sofrer com vacância, que é quando os imóveis ficam vazios, com inadimplência dos inquilinos, com quedas no valor dos aluguéis, com desvalorização dos imóveis e até com mudanças nas regras de tributação, como já vimos sendo discutido diversas vezes no Congresso. O que parecia uma renda previsível pode mudar de uma hora para outra. Além disso, muitos fundos imobiliários oferecem rendimentos atrativos no curto prazo, mas crescem pouco ou nada no longo prazo. Você até recebe um valor todo mês, mas o seu patrimônio pode ficar estagnado. E sem crescimento de capital, você não chega na liberdade financeira. É por isso que a diversificação é tão importante. FIIs podem e devem fazer parte da sua estratégia, mas não podem ser o centro da sua carteira se o objetivo for crescimento real de patrimônio. Uma carteira equilibrada precisa ter diferentes tipos de ativos trabalhando juntos. Ações de crescimento, que são empresas que reinvestem os lucros para expandir. Elas podem pagar poucos dividendos hoje, mas geram valorização significativa. Ações pagadoras de dividendos consistentes que oferecem renda periódica e ajudam no fluxo de caixa. Fundos imobiliários para exposição ao mercado imobiliário. Renda fixa como reserva de oportunidade, permitindo aproveitar momentos de crise para comprar ativos descontados.
e até exposição internacional para diversificar geograficamente e acessar empresas globais que não existem no Brasil. Essa combinação é o que realmente potencializa ganhos, porque você equilibra renda com crescimento, segurança com oportunidade, mercado nacional com internacional. Um conceito importante que você precisa entender é o payout. O payout indica quanto do lucro a empresa está distribuindo para os acionistas e quanto está reinvestindo no próprio negócio. Um payout alto significa que a empresa distribui a maior parte dos lucros, gerando renda direta agora, mas pode estar investindo pouco no crescimento futuro. Um payout baixo significa que a empresa reinveste mais nos seus projetos, pode pagar menos dividendos hoje, mas tem maior potencial de valorização no futuro. Não existe certo ou errado. O ideal é ter empresas com diferentes níveis de payout na sua carteira, equilibrando renda presente com crescimento futuro. E tem um último ponto crítico que muita gente ignora: a inflação. Mesmo que você consiga montar uma carteira gerando R$ 5.000 mensais em dividendos, esse valor vai perdendo poder de compra com o tempo. Se a inflação média for de 5% ao ano, em 10 anos esses mesmos R$ 5.000 terão um poder de compra equivalente a pouco mais de R$ 3.000 de hoje. É como se você tivesse perdido 40% da sua renda sem perceber. Por isso, quando você calcula quanto precisa para viver de renda, não pode simplesmente olhar o valor nominal dos dividendos. Você precisa garantir que seu patrimônio continue crescendo acima da inflação. É aí que entra o conceito de rentabilidade real, o ganho depois de descontada a inflação. Se seu investimento rendeu 10%, mas a inflação foi 6%, seu ganho real foi apenas 4%. E é esse ganho real que importa de verdade. Eu sei que para muitos brasileiros isso pode parecer distante ou difícil demais, mas a verdade é que não existe caminho fácil para a liberdade financeira. O que existe é um caminho possível, testado e comprovado por pessoas como Luiz Barsi e milhares de investidores anônimos que construíram patrimônio com paciência e disciplina. Você não precisa ser gênio, não precisa acertar o timing perfeito. Você só precisa começar, ser consistente e ter visão de longo prazo. Agora, me conta aqui nos comentários. Você já recebeu seus primeiros dividendos? Está reinvestindo ou usando para consumo? Compartilhe a sua experiência, porque isso ajuda outras pessoas que estão começando agora. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.